Deixa eu só falar um pouco antes de falar com vocês, até porque eu sei que vocês estão com pressa também. Eu fico sempre muito feliz com o convite do Átila, né? E vocês sabem que nesse meio de internet a gente recebe 200 milhões de mensagens de e-mail sempre pedindo para você falar de tudo quanto é coisa, né? Inclusive de coisas que não tem o menor cabimento falar, mas as pessoas falam, acham que, sei lá, você tem competência para falar de tudo, né? E não é verdade, né? Tem que ter um certo discernimento para saber do que dizer ou não. E vamos dizer que esse segundo semestre foi bastante movimentado, né? Do ponto de vista científico, acadêmico, biológico, etc. e tal, né? Teve a polêmica da fosfetanolamina, teve a polêmica agora da barragem da Samarco, teve uma série de coisas que me tomaram um tempo violento. Quando apareceu essa coisa da Zika, eu falei assim, ai, me deixa descansar um pouquinho, tá muito difícil isso aqui, tá complicado, né? E aí, depois que vinculou ainda com os casos da microcefalia, eu falei assim, ai, mais um caso que tem que fazer um monte de coisa. E vocês bom, agora vocês talvez tenham uma certa ideia de como que é trabalhoso, né, desmistificar boatos, né? Não é difícil, né? Eu acredito que você não tenha tido dificuldade de desmistificar esses boatos, mas é trabalhoso, né? Tem um certo trabalho, né, que envolve tempo, né, e vocês fizeram em conjunto, né? Vocês não fizeram sozinho, correndo contra o tempo e já pensando em outros que também tem que falar e vários temas ao mesmo tempo. Mas, então, quando o Átila falou que vocês tinham feito isso, eu achei uma coisa genial. Bom, esse curso que o Átila tem desenvolvido, já acho que é uma coisa genial demais, assim, né? Ele está ensinando, para mim, devia estar no ensino médio. Sim, com a professora. Deveria estar, sei lá, no ensino médio de todas as escolas do Brasil, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês, na verdade, é assim, eu vou fazer um vídeo, então, desmistificando os boatos sobre o Zika, tá? Que vai sair, espero que saia antes do final do ano. E eu vou, na caruda, usar o trabalho que vocês fizeram. Tá? Vocês me pouparam... Não, vocês me pouparam horas e horas de ficar lendo besteira e ficar procurando coisas. E, inclusive, porque às vezes é muito ingrato, né? Você acha uma besteira, você sabe que é besteira, mas provar que aquilo é uma besteira não é tão simples assim. Às vezes a gente fala assim, eu sei que é uma besteira, qualquer imbecil não acreditaria nisso, mas você percebe que não é tão simples assim. E, então, o que eu queria fazer, então, por isso que eu falei, eu não vou fazer sem dar os créditos, né? Eu costumo dar os créditos de todas as coisas que eu faço nos meus vídeos, então eu vou dar os créditos para vocês também, né? Que fizeram isso daqui, talvez não nominalmente um por um, porque eu não vou conseguir, mas vou colocar o trabalho de vocês todos na descrição do meu vídeo, vou espalhar isso aos 4 ventos, o que for possível. Mas aí eu queria que vocês também participassem um pouco, claro, quem quiser participar, não precisa, sabe, quem não tiver com vontade, já participou bastante fazendo o trabalho que eu vou chupinhar. Então, mas vocês podem estar aí até a palavra de vocês, do que vocês acharam, né? Não sei se vocês já tinham tido contato com esse mundo de desmistificar bobagens, né? Mas acho que só basta ter um Facebook que você já está meio que por dentro disso. Mas o que vocês acharam que é o mais difícil no trabalho? Se vocês conseguiram bolar meio que uma linha de raciocínio para seguir que deveria ser utilizada para que isso seja feito, e o que vocês acham que seria interessante. Então, eu não vou chamar um por um aqui, quem quiser falar, levante a mão e comente aí, que eu acho que seria uma coisa interessante. Não me envergonhe. Acho que posso falar pelo nosso grupo. Sim, pera lá. Vou chegar perto aqui para o áudio pegar melhor, confiar no microfone. As afirmações que a pessoa fazia, todas faziam sentido. Que é desnutrição causa microcefalia, agrotóxico causa microcefalia. Só que isso simplesmente não pode explicar um surto de microcefalia. Só que qual que é a dificuldade? A gente mostrar que não teve um surto dessas coisas. Porque são dados que eles não são recolhidos com tanta frequência assim. Então, o Átila até sugeriu para a gente procurar tentar fazer um gráfico mostrando como essas coisas variaram no tempo, e simplesmente não tem dados para fazer isso. Mas mesmo assim a gente achou, né? É que a gente conseguiu falar com o Takata e ele conseguiu informações de que a desnutrição no Brasil caiu, que o agrotóxico, a região que era utilizada os agrotóxicos, que a gente trabalhou com agrotóxicos, era diferente de onde teve o surto, mas foi difícil de achar o dado, porque como é algo muito atual, não tem pesquisas, não tem tantos dados sobre isso. Eu não sei se isso acontece com você muito. Então, algo muito atual. Acontece assim comigo, eventualmente, usar a cartada Takata também. Eu não consigo achar este dado de forma alguma. Ele vai achar de algum jeito. Se ele existe, né? Se o dado ele achou existe. em 5 segundos, na verdade. Então, porque provavelmente ele já tinha. Essas coisas. Mas isso daí o pessoal chama de evidência diabólica, né?
quando é uma resposta que é a afirmação de uma negativa. Tipo, é provar uma negativa. Isso aí chamam de direito. Né? Você não pode, né? Você não consegue provar o inexistente. Né? Então, realmente, essa compilação de dados, você está tentando provar que não houve o surto antes. Né? E para isso é muito mais complicado, né? do que... Mas deu para fazer, né? Deu para fazer. O problema é que tudo que a gente conseguiu são informações governamentais, que são justamente aquilo que a pessoa que fez a afirmação não acredita, a princípio. Mas aí também não tem como fazer, né? Que outro órgão iria ter interesse de fazer uma coisa dessas e ficar fazendo esse levantamento? Exatamente. O problema é que você fica pensando, por que eu estou fazendo isso se a pessoa que acreditava no dia antes não vai acreditar em mim, a priori? É fácil. Não é fácil, mentira. Mas é só você pegar dados de outros governos, por exemplo. A pessoa não tem como ser, sabe? Pega dados dos Estados Unidos, ótimo. Dados dos Estados Unidos, não, os Estados Unidos não mente. Sabe? Geralmente quem defende isso fala isso. Você pega um dado de algum país que não esteja... A Polinésia Francesa teve um surto de Zika, né? Então, a Polinésia Francesa é França. França é mais confiável. Né? Veja como foi. Não é um país comunista, né? Não é um país comunista. Não é um país comunista. Se fosse Venezuela, tá perdido. Na Venezuela ninguém acredita, né? Porque é uma coisa que até você fala às vezes nos seus vídeos, né? Que essas teorias da conspiração, esses boatos são pequenas verdades que ligam grandes mentiras, né? Então, tem muitas coisas que são verdades mesmo nos boatos, mas aí você desmembra, né? O que é verdade, o que não é. E mesmo que seja verdade, isso não necessariamente explica o que está acontecendo, né? Então, é bem isso, de pegar e desmembrar o boato da pessoa e ir quebrando passo a passo, assim, o que ela colocou. Vocês demoraram quanto tempo para fazer isso? Para quebrar os boatos, desmistificar tudo? Depende do boato, você quebra em 15 segundos, alguns você demora horas. Alguns. Mas no geral deu o quê? 2 dias para pegar tudo, assim? De sexta a terça, né? Mais ou menos. Contando que vocês fizeram outras coisas também, né? Na vida de vocês, né? Foi um final de semana, vocês não ficaram só lendo coisas sobre Zika na internet. Mas se você somar as horas de busca de todo mundo, de todos os grupos, para uma pessoa juntar essa informação toda, é um inferno. Não, exatamente. Né? Por isso que às vezes você acaba tendo que pensar coisas, né? Você não vai responder tudo, né? A menos que já seja uma coisa muito óbvia, né? Mas no caso realmente é complicado porque envolvia dados que precisavam ser coletados. Os próprios cientistas têm muita dificuldade ainda de entender o que está acontecendo com o Zika, né? Então, a gente está falando aí já de uma coisa que também é difícil. Mais alguém quer comentar alguma coisa de como foi a experiência de... No nosso caso, a gente pegou boato sobre que o mosquito transgênico estava transmitindo o Zika vírus, que era por culpa do mosquito transgênico. Aí a gente achou um vídeo bem bizarro na internet. YouTube. No YouTube, e ele falava milhões de coisas, assim. Mas uma coisa que a gente conseguiu observar no nosso boato, que as próprias fontes que o cara citou no vídeo, a gente foi olhar e ele meio que moldava aquilo. Ele pegava uma parte do vídeo, mas ele colocava a opinião dele naquilo. Então, assim, a opinião dele era muito clara, que ele era contra os transgênicos. E aí, depois, ele pegava as informações e usava aquilo a favor dele, sabe? Ele tinha coisas que ele omitia das fontes que ele pegava. Até teve uma pessoa que perguntou no comentário, falando assim... Aonde você quis dizer que tem... Onde você encontrou tal essa coisa. Informação? Aí ele falou assim, se informe melhor, tá aqui as fontes. Aí você entra nas fontes, não tem nada daquilo que ele falou. Ele colocou as fontes ali, mas o que ele falou no vídeo não é verdade, sabe? E ele tinha muitos apelos, assim, para a população. Então, ele colocava, a todo momento que ele falava, ele punha a foto de um bebê microcéfalo. Bem emocional. A cada bem 5 emocional. palavras que ele falava, aparecia um bebê microcéfalo. Que tadinho do bebê que nasceu assim. Porque cadê o governo que não faz nada? Por que a mídia globalista, e aí ele põe a foto de todas as mídias que são normalmente vistas, por que elas não divulgam que o mosquito transgênico está transmitindo a microcefalia? Tipo, e aí ele começa a falar que o mosquito transgênico mutou, então ele não tem nenhum conceito de biologia, porque ele fala que um indivíduo muta, quando isso a gente sabe que não acontece. E aí ele fala que a missão dele, a missão do canal, que ele representa, informar a população e mostrar a verdade. Bem-vindos, vocês descobriram o modus operandi do criacionismo, na verdade. Eu ia perguntar se não tinha alguma coisa relacionada, porque é muito comum eles fazerem isso também. Fala assim, olha, essas fontes aqui estão provando que a evolução é falsa. Você lê, são artigos
acadêmicos que não falam absolutamente nada daquilo. Eles pegam um ponto, às vezes estão mal entendido, explicam melhor e falam, tá vendo, eles não sabem de nada. Né? E isso é uma coisa muito comum das pessoas que não têm o hábito de... Na verdade, mescla um pouco ignorância e desonestidade. Né? Você tem a ignorância de não saber como a coisa funciona, né? E você tem uma certa desonestidade quando a pessoa já sabe que ela está pensando... Mas eu acho que também tem a função... Não sei, eu senti que o cara já tinha uma opinião muito bem formada, sabe? Ele só estava tentando... ele buscava fontes que... comprovavam o que ele queria. Para comprovar o que ele queria, algumas coisas. E nem a fonte às vezes nem a comprovava. fonte estava dizendo isso. O mais gritante foi ele falar que algumas reportagens diziam que foi comprovado que o Zika é transmitido pelo sêmen, pelo sangue e pelo leite. Aí você entrava nas reportagens e elas diziam que foram encontrados. O Zika foi encontrado nesses materiais. Pode ser. Nenhuma delas falava foi comprovado, entende? Então tinha muito isso. No caso, me corrijam aí, vocês estudaram isso até melhor do que eu, mas no caso de sêmen, acho que foi um caso só, né? Que eles acharam, Sim, né? Uma vez só, né? E não é suficiente para nada, né? Sim. Absolutamente nada. Mas se tem a presença, não significa que transmite por aquilo. Sim, claro. Então tem que ter estudos maiores. Durante o vídeo... Peraí. Acho que ele também tem outra estratégia, porque ele, durante o vídeo, ele joga várias informações. Aí fica uma coisa muito confusa, porque de repente ele está falando de uma coisa, de repente ele está falando de outra, aí a gente até montou um mapa de conceitos e ficou uma bagunça. Porque a gente estava tentando entender o que ele estava dizendo. Seria a melhor maneira de tentar entender isso. Aí eles fazer um mapa de conceito. Mas ficou uma bagunça. Gente... Até para explicar foi difícil. Era controverso. Gente, extraordinário isso daí. Por favor, pega um vídeo do Olavo. Tenta fazer isso aí, vai ver que vai ser uma mixórdia, vai ser muito pior do que isso daí. Cara, façam isso, por favor. Que interessante isso daí. E vocês acharam mais vídeos, não? De gente falando bobagem com relação a isso, não? Tem alguns canais no YouTube de conspiração mesmo que são assumidamente conspiracionistas, né? Não sei se... Esse era um deles. Esse é um deles, tá. Não, mas eu conheço pelo menos uns 4. Eles mesmos falavam, nos acusavam de lunáticos. Mas agora nós vamos mostrar que estávamos certos. Porque ele falava isso. Porque ele falava que era a missão de redução da população. Sei. Agenda de redução populacional. Você deve saber qual canal é. Sei. Não, já. Mas tem alguns. O vídeo não caiu, não, né? Tipo, continua lá. Continua. Ultimamente. Tem várias curtidas no vídeo dele. Sempre vai ter, não tem jeito. Isso daí você tem que aprender a sublimar da sua cabeça e falar, não, ok, não, sabe, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Tem que fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu quero esse trecho de você falando exatamente isso. Um pouco relacionado ao que elas falaram de as pessoas serem contra os transgênicos ou serem contra alguma coisa e gerar esse boato e espalhar essa informação, está relacionado à motivação, que a gente discutiu bastante aqui. Então, a motivação de gerar um boato. Nosso grupo trabalhou com origens, então muitos tinham relacionado a africanos que vieram para o Brasil e não teve controle do governo, ou haitianos e também não teve controle do governo, ou o programa do governo que trouxe médicos cubanos que estão espalhando as doenças. E por esses exemplos a gente consegue ver que é boato, é fictício, só que a pessoa tem uma motivação política, econômica ou algo relacionado sim para dispersar esses boatos. Ou social, né? Xenófobo. Xenófobo. Né? E aí quando você vai ver, a linhagem do vírus é provavelmente asiática. E aí os africanos trouxeram. Faz sentido. Não faz. Asiática diz que é Polinésia, né? Provavelmente. Né? Asiática que desceu pela Oceania e veio pra cá pelo canto de lá. Entendi. Porque aí na Oceania já é outra bagunça, né? Também, de coisa. E aí veio o quê? Seria um viajante que veio pra cá mesmo? Alguém da Polinésia que veio pra cá? Ou vários, ou um navio, ou comissão, ou atletas. Na América do Sul, o primeiro caso foi no Chile. Tá, faz sentido. Então, pode ter sido aqui. Sim. Mesmo. E aí o Chile tem ilhas na Polinésia. A Ilha da Páscoa é do Chile, né? Na Ilha da Páscoa e depois foi pro Chile. Então maravilha. Então já achamos não dá para confirmar, mas é um possível. E a conclusão
a conclusão seria que a gente não sabe, então, portanto, não pode ter um boato afirmando que seja isso ou aquilo. São só hipóteses. É o confirmation bias, né? O pessoal já está querendo confirmar o que eles já sabem, né? Eles já acreditam que seja verdade, né? Eu também acho que uma dificuldade é que, às vezes, a gente precisaria de novos artigos científicos que ajudassem a desmitificar aquele boato, só que ainda não tem artigos que ajudem nisso, então a gente não consegue desmistificar totalmente aquele boato, porque não tem nada que ajude a gente a corroborar o contrário, digamos assim. Porque aí depende do tempo, né? O tempo então, científico é mais lento, né? Exato, isso também. O máximo que você consegue fazer, que é o que eu acho que vocês fizeram, né? Foi suspender afirmações, né? Que é a melhor coisa, né? Você não pode afirmar coisas que você não sabe, né? Então, pelo menos você mantém em dúvida, né? E fala, a gente sabe que não é isso, o que eles estão falando não é. A gente não pode afirmar que é outra coisa oposta. Isso é o ingrato, né? De você lidar com negadores da ciência ou com pessoas conspiracionistas, né? Porque, geralmente, você gerar esse tipo de dado é absurdamente simples, né? É uma coisa muito rápida, muito fácil, e quem está fazendo do jeito certo demora anos para conseguir provar alguma coisa. Não, tem até um outro vídeo aqui que ele ainda tem poucas visualizações, mas com o aumento dos casos, ele tende a aumentar também. E aquele negócio, é uma receita que ele diz caseira para curar dengue e zika, que assim, tem ingredientes dos mais variados, não segue metodologia nenhuma. Uma das coisas que ele usa, por exemplo, ele fala que é a medida que Deus deu pra gente, que é a pitada, né? E aí ele, 3 dedos, ele fala que é a medida. E é isso. Eu acho que nem no Masterchef o pessoal usa isso para sal. É a medida científica que é a pitada, ele faz ainda os 3 dedos aqui. Faz todo sentido. Mas é isso, vai surgir daqui para frente as mais variadas curas caseiras e receitas. Não, e na receita vai desde couve até mel. E você tem que colocar na ordem. O mel só pode depois, porque senão dá errado. E o limão com açúcar vira um biocida. Sida mata biovida. Que tem toda aquela ideia deles do sangue alcalino, sangue ácido, que é doença, tudo aquelas coisas. Né? Sim, já ouvi isso daí. Que coisa, não? É uma tristeza grande, né, também de ver esse tipo de coisa, mas na verdade isso daí sempre aconteceu, né? Exato. Isso daí é aquilo que eu estava falando com o Átila, né? A internet só potencializou o alcance desse tipo de coisa que já existe mais antigo que a humanidade, né? Na verdade é tão antigo quanto a humanidade. O nosso mito era a vacina vencida da rubéola causando a microcefalia. E a gente procurou uns vídeos tanto no Facebook quanto no YouTube e a gente achou esse rapaz bem confiável, sem camisa. Quantas visualizações? 2,5 milhões, é isso mesmo que eu tô vendo? 25 mil curtidas, 175 mil compartilhamentos e um rapaz que está filmando, aparece uma fumaça porque ele está fumando no meio do vídeo. E 2,5 milhões de visualizações, que bonito. E aí o cara começa a falar que ele tem uma informação bombástica que não é nada disso, que o Zika está causando microcefalia cerebral. Ele ainda fala microcefalia cerebral. Porque tem outros jeitos, né? Também, óbvio, né? Ele fala que não existe esse negócio de Zika, porque dengue, chikungunya e Zika é tudo a mesma coisa, então, em linguagem mais chula. E ele também fala que tudo seria... Ele tem contato na área de saúde e tudo seria resultado de uma vacina vencida de rubéola que foi dada às grávidas, porque isso só está acontecendo no Nordeste e não está acontecendo em mais nenhum outro lugar do Brasil ou tipo do mundo. Aí, pelo menos nesse ponto, ele tem um argumento, né? Sim. Nesse ponto, pelo menos, ele tem um argumento. Mas aí já começa as evidências contra o boato pelo fato de grávidas não serem recomendadas a serem vacinadas contra a rubéola. Isso já desde... Sim. Eu lembro de um livro da Agatha Christie que eu li quando eu era moleque, que exatamente o caso, o que tinha motivado a assassina era porque a mulher tinha passado rubéola para ela na gravidez. E aí tinha matado o filho por algum problema, e aí ela ficava com raiva e matou a mulher porque passou rubéola para ela. Você acabou de dar spoiler de Agatha Christie. Eu não sei o nome do livro. Eu não lembro o nome do livro, então pode... O cara falando ali, pô. Que tudo seria em decorrência da vacina vencida, mas aí a gente procura fontes e a gente não vê tipo uma vacinação em massa contra grávidas para rubéola. Vacinação em massa de grávidas contra a rubéola, até porque a rubéola foi considerada erradicada pela OMS em 2013.
Erradicado do Brasil? Sim, do Brasil. E da América, acho que América do Sul em geral. E aí também o que a gente achou foi que a OMS falou que mais de 1.000 casos registrados de grávidas que não sabiam que estavam grávidas tomaram a vacina e em nenhuma delas teve alguma sequela ou nas grávidas ou no bebê. Tipo, nenhum dos bebês apresentou nenhum sintoma de microcefalia ou algum outro tipo de complicação. E também que rubéola, quando contraída pelas grávidas, microcefalia é um dos casos menos frequentes nos bebês, de 5 a 10%, enquanto deficiência auditiva e outros tipos de malformação cardíaca e catarata é muito mais frequente e nenhum dos bebês apresenta essas outras características diagnósticas. Então, mesmo não sendo recomendado dar vacina para grávidas... Nunca foi confirmado nada. Elas deram. Sim. E as que foram não teve... Deram porque elas não sabiam que estavam grávidas. Porque não sabiam que estava grávida, sim. E aí tinha uma outra postagem de um outro cara, não era um vídeo, era só uma foto de um bebê que tinha microcefalia, que tinha 300 mil compartilhamentos, só que esse, depois que a gente conseguiu... A gente até tentou procurar o cara que fez a postagem, mas depois disso a postagem sumiu, o cara apagou, sei lá. Não bloqueou vocês, não? Acho que não, porque a gente tentou em outras contas. Então tá certo, então apagou. Ótimo, isso aí já tá... Vocês estão fazendo higienização, cara, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês têm uma mínima noção da relevância do que vocês fizeram, vocês estão fazendo uma higienização na coisa. Por isso que eu perguntei, ia ser legal se tivesse caído o vídeo do babaca lá, sabe? Tipo, pra ver se... Tem coisa, né? Sei lá, entrar em contato. Vocês entraram em contato com o cara sem camisa aí, não? Então, não, porque a gente não... Os vídeos que a gente achou não é ele que publica, são outras pessoas que uparam o vídeo e publicam em nome ou de... A gente achou um que era dessa pessoa e outro que a gente achou que era um canal de notícias, só que nada vinculado ao cara e sempre alegando, eu não sei quem esse cara é, mas o que ele fala faz sentido. E vocês falaram com eles também, não? A gente tentou procurar também, mas nada de resposta. A gente não conseguia adicionar ele como amigo no Facebook, então todas as mensagens que a gente mandava iam para a caixa de outros no inbox. Então eles não, acho que nem viram. E deve ter visto. Talvez. Deve ter visto e não... Porque agora tem o recurso que você põe na caixa de outros, mas você lê, mas se você não der o aprovar, dá que eles não leram, né? Então... O problema maior era que nos próprios comentários eles falavam, é por isso que eu não vacino meus filhos, que não sei o que lá. E dava um problema maior da importância da vacinação, não só contra a rubéola, da importância de que todas as vacinas têm alguma coisa prejudicial. Isso é uma coisa muito interessante que um amigo meu fez, eu estava falando pro Atila agora há pouco, um amigo meu fez isso daí numa postagem de uma outra página, né, que também era uma mentira, era uma foto mentirosa. Ele perdeu, ele estava com tanta raiva, ele perdeu algumas horas da vida dele fazendo isso. Todos os comentários, ele fez um texto padrão, desmistificando e mostrando porque que era mentira, né? Mostrando a foto original, etc e tal, né? E ele falou assim, esta foto é mentira por causa disso, parem de compartilhar essa merda. E ele passou isso daí em todos os comentários daquela postagem. Eu tenho umas 1000 comentários, em todos os comentários. E assim, e a cada hora ele voltava e ele postava de novo, que era para ficar no topo. Ele postava de novo, o dono da página apagou. Nossa. Apagou o comentário. Depois ele fez outros, se dando de vítima. As pessoas me passam essas mentiras, blá, blá. Mas não sei, é cansativo, é chato, mas talvez consiga fazer que o cara apague essa porcaria aí do Ciro. Pelo menos para evitar. 2 milhões já viram, né? Essas aí a gente não consegue... A contagem do Facebook não é muito cartesiana, não, né? Porque às vezes você só está rodando e conta com visualização, mas 2 milhões e meio é um número bem impressionante mesmo para isso, né? Sim. O tamanho do serviço que você pode fazer com um cara... Com um cara sem camisa, sentado no sofá, com um gato atrás e quem tá filmando, tá fumando. Tá fumando e assim... Parece legítimo. Vi na internet, né? Deve ser verdade. Bom, gente, mais alguém quer fazer algum comentário ou não? É que o nosso mito ele foi sobre um boato de que sintomas neurológicos, sequelas neurológicas estavam afetando crianças até 7 anos de idade. Não só o negócio da microcefalia em recém-nascidos, e que sim crianças que foram infectadas iam apresentar sequelas neurológicas. A questão é que quando a gente foi fazer o levantamento dos dados, esse boato ele foi espalhado por um áudio de WhatsApp. E aí quando a gente foi fazer o levantamento dos dados que iam contra ou a favor a essa boataria, a gente percebeu que existiria sim talvez uma correlação entre doenças autoimunes que causam sequelas que parecem de sintomas neurológicos.
E aí o que foi mais difícil para o nosso grupo foi tentar explicar de uma maneira... Porque, de certa forma, aquele boato estava sendo confirmado, porque parece que existia, sim, aquela correlação. A questão é que não era uma sequela neurológica e não era uma consequência, não era por causa da infecção do vírus, e sim de uma complicação depois autoimune. Então, e aí, quando a gente foi ver, então, parece que o boato tinha um fundo de verdade, mas a questão é que o que estava sendo espalhado parecia ser um erro conceitual. Então, a maior dificuldade foi, de alguma forma, explicar o conceito correto por trás daquele boato, para que não fique, é um sintoma neurológico, está mexendo com o cérebro. O vírus está mexendo com o cérebro. E sim explicar que não, a síndrome é uma doença autoimune, então é uma consequência da infecção que pode acontecer com outras viroses e que causa esses sintomas, mas que não é, de fato, um problema neurológico. Então, tinha bastante verdade, mas o problema eram erros conceituais na hora de transmitir a informação. Eu acredito que esse seja o mais perigoso dos boatos, né? Porque ele é uma informação verdadeira mal dada, né? Exato. É uma coisa que pode acontecer, ou até, como posso dizer, de forma sensacionalista, né? Porque às vezes não é aquele problema tanto. Quantos casos foram assim? Vocês chegaram a ver quantos casos foram registrados? Foi um artigo que a gente viu do negócio na Polinésia Francesa, de caso na Polinésia Francesa, que precisava de mais estudos para ser comprovado. E na Polinésia Francesa não teve mais problema com Zika? Estão tendo Zika e chikungunya agora, estão tendo de novo Guillain-Barré acontecendo. Entendi. E aí Será que é período do ano, alguma coisa assim? Provavelmente tem a ver com... Você balançar a cabeça não aparece no vídeo. Não sei se você vai falar... Você vai falar que sim. 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 Estamos no período de chuvas de novo, então eles voltaram a ter os casos de Zika. Da última vez eles tinham tido Zika e dengue, agora eles estão tendo Zika e chikungunya. Melhorou muito. Brasil, muito mais competente, a gente tem os três juntos logo de uma vez. Bom, então é isso aí. Esse foi o único caso de boato que tinha um certo fundo de verdade crível, os outros todos eram bobagem. Um ponto de verdade muito pequenininho que poderia ser irrelevante. O boato de transgênicos, de que o mosquito transgênico transmite o Zika, é um dos mais errados de longe. Primeiro porque o mosquito transgênico é macho, mas foi a maior coxa de retalhos de fatos científicos que eu já vi, sem nenhum deles concluir ao que o vídeo se propõe. Muito bem. Esse é baseado numa complicação. O cara juntou tudo, até o mecanismo de seleção dos transgênicos, ele explica no ambiente. Foi bonito, assim. Ele teve um trabalho bom, assim. Aliás, minha pergunta, por que uma foi um Takata do mal. Isso? Por que uma pessoa perde tempo destrinchando e querendo juntar um monte de informação aleatória sem... Qual o objetivo? Então... Aí eu posso falar pela minha pequena experiência, eu não sei se isso daí explica ou não, né? Mas o que eu vejo com relação ao objetivo dessas pessoas, tem vários grupos, né? Tem aquela pessoa que efetivamente acredita que está mudando o mundo para melhor, e aí a pessoa quer realmente fazer esse tipo de explicação, porque ela acha que o mundo precisa disso. Um salvador, é uma coisa meio messiânica, assim, ela quer fazer isso. Você tem aquela pessoa que acha que vai ganhar view, então ela quer aparecer mesmo. E aí você pode pensar, você vê, o Átila lida aí com 1 milhão de pessoas, eu lido aí com 300 mil. A pessoa que mora, às vezes, numa cidade menor, uma coisa assim, se ela conseguir 200 curtidas, ela está dando pulo de alegria, entendeu? Ela já tem gente comentando na padaria quando ela vai comprar o pãozinho, então, a pessoa já está feliz. Então, o ego, nessa coisa da compartilhamento, da curtida, do joinha, às vezes ele é mais mesquinho do que a gente pensa, ele até lida com números menores do que precisa. E tem casos que aí são os graves mesmo, que aí são pessoas que efetivamente querem fama. Aí a pessoa que quer fama, aí ela não quer realmente o compartilhamento para o padeiro saber que a pessoa falou alguma coisa, ela quer uma coisa maior, né? E aí a pessoa tem... Mas aí geralmente é uma coisa assim, aí são canais mais bem estruturados, esses canais para conspiracionismo, não sei o que lá. Aí é um amálgama, né? Entre a pessoa que realmente acredita naquilo que ela está fazendo e a pessoa que é picareta mesmo, porque está ganhando dinheiro, porque já tem uma contrapartida, você tem um lucro imediato em você fazer uma picaretagem, você parar uma conspiração.
você ganhar dinheiro, às vezes você ganha patrocínio, você ganha coisa, sabe? Eventualmente você tem uma contrapartida, aí a pessoa já configura charlatanismo oficial, né? Que aí já é Como profissão, né? Aí já é como profissão, né? Porque aí já tá ganhando dinheiro mesmo, já tá revertendo para você. Agora, eu acho que esses são principalmente os casos, né, do que motiva uma pessoa a fazer essas coisas. Mas isso pela minha observação, né? Não sei se vocês têm uma visão diferente disso daí, vocês acham que tem? Da prevenção, né? Se você fala que você quer prevenir alguma coisa, se o que você falou estava errado e aquilo não acontece, você preveniu. Se o que você falou acontece, você justamente queria prevenir, então você está acertando de qualquer forma. É bem isso, é mais uma evidência diabólica, porque você não tem... ele sempre está certo. Ele sempre está certo. Uma coisa que poderia explicar bem, né, seria essa questão de, por exemplo, para a ciência chegar em alguma, sei lá, uma possível explicação, demora, né? É um processo longo. E as pessoas acabam ficando meio desesperadas por uma coisa mais palpável, né, imediata, uma coisa mais emocional. E aí acaba surgindo várias coisas dessas. Então, acho que pensando no intuito dessa disciplina, que é voltada para o ensino de ciências, acho que o grande ponto que a gente pode trabalhar nesse caso é trabalhar com metodologias científicas na sala de aula, né? Como que ensinar como se faz ciência, como que são os processos científicos, isso pode trazer um ganho maior para esse cidadão que está sendo formado do que simplesmente decorar como que acontece a febre zika, qual que é o ciclo do vírus, ou qualquer outra coisa. Até para prevenir desses possíveis respostas imediatas, mas muito mais emocionais do que racionais, né? Exatamente, foi aquilo que eu tinha falado naquele vídeo lá, que até você tinha me passado por certas bibliografias, né? É mais útil para você combater pseudociência, conspirações e bobagens em geral, é mais útil você ensinar o método do que ensinar o fato, entendeu? Então, por exemplo, esse meu vídeo, né, ele vai ficar incompleto em alguns pontos, porque eu vou desmistificar alguns fatos, mas graças ao trabalho de vocês. Mas o método que vocês fizeram para desmistificar esses fatos é que é a coisa valiosa. É esse que é o filé mignon do que vocês estão fazendo, né? E que é o que a gente está pretendendo fazer agora para o próximo ano, né? Que é explicar exatamente esse método, né? Que foi inclusive parte da disciplina de vocês aí, né? Que é a coisa mais importante, que é isso que precisa ser dado para as pessoas, né? É isso que, como você mesmo falou, você tem que ensinar para a molecada como fazer para ela se desmistificar e você torna a pessoa autônoma, né? Ela mesma consegue desmistificar as próprias mentiras dela, né? As próprias mentiras que ela for ouvindo, né? As próprias mentiras que acontecem. Então aí você não é mais um caso pontual. Não é mais um caso pontual, hoje é o Zika, depois é a fósforo, depois sei lá, você já torna a pessoa autossuficiente capaz de buscar essas mentiras, né, de caçar se é verdade, se é mentira, por ela mesma. Senso crítico. Senso crítico, né, que é a coisa mais importante que eu acho que a gente está precisando. Critical thinking. É o critical thinking. Né? É aquilo, né, a internet democratizou muita coisa, mas ela não trouxe ainda ela tá trazendo, né, aos poucos, né? Essa maneira de criticar a coisa. A gente foi criado na televisão, né? E a televisão é justamente o oposto do senso crítico, né? Ela é tipo aquele senso jogado, do tipo, engulam isto aqui, engulam isso aqui, e a maioria das pessoas não tem senso crítico, a televisão falou, deve ser verdade. Né? A internet agora ela democratizou mais o conhecimento, a informação ela não é mais centralizada num ponto só, ela é espalhada, mas em compensação, como pessoas não têm senso crítico, você tem essa cacetada de coisas sendo espalhada por tudo quanto é canto, né? Que precisa ser agora filtrado. Né? Eu sou um pouco otimista em relação a isso. Talvez no futuro a gente consiga. O que você acha? Eu acho que nunca tanta gente se informou. Acho que a gente só está mais exposto à ignorância dos outros. Mas exato. As pessoas se informam, se educam muito bem. Sim, claro. Não, eu acho que criar senso crítico é uma questão de tempo, né? As pessoas vão acabar, até porque vai ficar impossível, né? Se você começar a acreditar em todos os bots de internet, você não sabe de casa, né? Você fica desesperado com um monte de coisa. Mas é interessante. Bom, gente, eu agradeço bastante aí, então, a chance de ter falado com vocês. Tá? Agradeço principalmente ao Átila e à professora Sônia por ter possibilitado aí a minha vinda aqui e facilitar o meu trabalho, na verdade, porque é isso que vocês fizeram. Vocês facilitaram o meu trabalho. Né? Vocês vão gerar views para mim. Né? Eu agradeço bastante. Né? É bom porque tem que estar sempre no feed, né? Então, essa coisa. E com um assunto bastante... assim, desconhecido, árido, até para a ciência, né? Até para a ciência mesmo. Tem muitas coisas que não tem resposta ainda, né? Porque é muito recente. Mas vocês conseguiram fazer um trabalho excelente aí. Eu não acompanhei a disciplina inteira de vocês, só o Átila que foi me dando os spoilers, né? Mas
Eu acho que vocês fizeram um trabalho bem legal, né? Você dá os parabéns para eles. Ficou bastante feliz com a coisa. Eu acho que um ponto que eu queria fazer até hoje, e acho muito legal você ter vindo aqui para conversar com eles e tudo, é que a gente não precisa individualmente agir e fazer tudo também, né? Acho que a gente está aqui na academia. A gente que eu falo é nós, estudantes universitários de uma universidade pública do país, por aí vai. Acho que a gente não precisa individualmente. É muito bom se puder fazer, mas não precisa todo mundo contribuir com tudo e todo mundo sair daqui, abrir um canal no YouTube ou abrir um site, fazer. Se fizerem, ótimo. Mas se não tiverem o tempo, a dedicação, o interesse em fazer, mesmo assim dá para contribuir e de repente falar com quem faz esse conteúdo e fazer isso ressoar. Assim, acho que não é todo cientista que tem vocação para se comunicar, para falar sobre ciência, mas todo cientista pode munir quem está fazendo isso para dar tema, conteúdo, pauta e ajudar as pessoas, né? Então, mesmo se você não tivesse vontade ou tempo ou dedicação de fazer o seu canal o tempo todo, você está lá falando para os caras, olha, tem isso, isso e isso que não é válido, que precisa corrigir. Acho que é o nosso papel, a gente tem que pentelhar um pouco e falar um pouco do que a gente faz aqui dentro. Então, tanto chegar em quem está disposto a ouvir e falar sobre o que a gente faz, quanto quem não está disposto e está falando o contrário. Mas não... fazer um esforcinho para mostrar o que a gente entende aqui dentro e, de novo, mostrar para a sociedade por que estão tirando, se esfolando para pagar imposto para a gente estar aqui dentro de graça, né? Mas acho que é o ponto, não só fazer um esforço ativo para se comunicar, mas se não puder, não conseguir, legal, ajuda quem faz, manda sugestão, manda pauta, manda conteúdo, fala, porque todo mundo está interessado, né? Se o cara se dispôs a fazer um vídeo semanal ou uma outra frequência até maior, falando de ciência, ele vai gostar de ouvir sobre um conteúdo bom, interessante, e de repente poupar o trabalho de ter que fazer isso tudo e todo mundo sai ganhando, né? A gente fala sobre uma coisa que é importante e o Pirula, no caso, tem um bom conteúdo para poder falar sobre isso. Gravação, tá? Alguma coisa? Eu acho importante falar agora que a gente tem que considerar que esse é um curso de licenciatura e que esse tipo de material que vocês produzem na internet é muito, muito útil dentro da sala de aula para os próprios alunos divulgarem entre eles, assim. Então, eu, como professora, eu considero muito usar esse tipo de material, porque é um material que chama muita atenção, que com certeza esses alunos visualizariam em outro momento que não só dentro da sala de aula. Então, você usar esse tipo de coisa e levar um aluno a seguir um canal como esse, já começa a difundir e espalhar esse tipo de informação, esse tipo de formação de senso crítico muito importante, muito. Sempre que eu vejo, eu penso na utilização disso nesse contexto. Pensando que aqui a gente tem pelo menos, sei lá, 30, 40 professores, quantas salas de aulas vão ser atingidas, quantos alunos vão ser atingidos, quantos alunos vão falar com outros alunos? É um número absurdo, então, não sei, é um trabalho muito importante, é exatamente isso que o Átila falou. Se você não for produzir, divulgue. Eu mandei do jeito que você falou, até me deixa mais otimista. Talvez no futuro... porque fica exponencial, né? Progressão geométrica, você começa a espalhar. Mesmo porque divulgação científica nunca é demais, né? E as pessoas, às vezes, ela tem essa descrença na ciência porque elas não sabem o que a ciência faz. A própria ciência não divulga o que ela faz. O mais legal do pessoal conspiracionista é que muitos deles gostam de ciência. Eles só não sabem como ela funciona e aí eles querem saber a parte mais interessante, né? E a gente na paleontologia sofre muito disso, né? Principalmente com a parte de criptozoologia, essas coisas assim. Mas essa que é a parte que eu acho que é interessante mesmo, né? O interesse pela ciência está aí. Entendeu? Ele está sendo mal utilizado por muitas pessoas que não têm a menor noção de como... Que elas acham, mas a ciência de verdade é sem graça, vocês não acreditam em nada. Não, não é. Ela é muito mais interessante, né? Só que demora um pouco mais para aprender e vai ser legal, né? Se conseguir fazer. Bom, gente, para não acabar a bateria aí, né? Então eu queria agradecer bastante aí vocês terem participado, tá? Fico muito feliz de ter sido chamado aqui novamente. Por favor. Viu assim? Tá certo? Então esse aqui vai ser o final do vídeo, então um abraço para vocês aí. Obrigado por ter assistido até aqui. Falou! Críticas, sugestões, comentários... Ah, não, esse é outro, né? Esse é outro canal. Esse é outro canal. Esse é um canal ruim.